Fala galera, chegando com mais um vídeo aqui, ó. Hoje nós vamos pegar o Mauro César falando no canal UOL sobre o vexame do Flamengo na Libertadores no jogo de ontem contra o Palestino. Flamengo aí, pra quem não sabe, perdeu de 1-0 e corre risco de não classificar na Libertadores. Lembrando que amanhã tem jogo do Verdão aí também. Fica por dentro que a gente vai trazer informações aí do Palmeiras, mas vamos acompanhar o que o nosso Mauro César falou. Você que está chegando e é novo, já se inscreve no canal que está crescendo muito rápido. Deixa aquele like, coloca seus comentários aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião referente ao futebol do Flamengo. Se é o técnico que é o problema, se é a direção, se é os jogadores. E vamos direto pro vídeo. Eu acho que se a gente entrar nesse caminho que o elenco que é bom, é superestimado, a gente acaba tirando a responsabilidade do próprio elenco e do técnico, né? Porque o elenco ele pode ter algumas imperfeições, por lateral direita. Tem o Varela, um jogador razoável, o Wesley, que é um garoto que está se queimando, porque ele é afobado, ele claramente é um jogador imaturo e comete muitos erros. Então já está aí no olho do furacão, aí no ódio da torcida. Ontem ainda fez uma bobagem, em dado momento o Flamengo já perdia, ele disputa uma bola ali na lateral direita, no ataque, leva lá um pequeno catiripapo ali do adversário, o Zúñiga, era o nome do jogador. Aí ele banca o Valentão, quer brigar, não sei o quê. O cara caiu, ficou mais de 3 minutos. Eu marquei no relógio, mais de 3 minutos parado. E os acréscimos foram de 5 minutos, ou seja, praticamente o cara matou ali todo o período de acréscimo, né, com a mais da metade, por conta da inocência. E a torcida xingou o Wesley na hora, a torcida que estava presente Uhum. ao estádio, claramente a transmissão permitiu que nós ouvíssemos os palavrões direcionados ao jogador. Então você tem ali alguns problemas de formação de elenco? Tem. Algumas imperfeições? Tem. Algumas teimosias do Tite, erro? É evidente que sim. Ontem a atuação ruim do Fabrício Bruno, o Léo Ortiz não joga. Por que o Léo Ortiz não joga? Por que investiram tanto nele? Você tem questões físicas, como o Pulga, que vive se machucando, e a Arrascaeta, esse nem se fala, se machuca com uma frequência impressionante. E ninguém explica por quê, ninguém decifra o mistério do Arrascaeta. E por aí vai. Agora, o elenco é um elenco bom. É um elenco bom. O Bolívar é melhor que o Flamengo, o Palestino é melhor que o Flamengo, o Bilionários é melhor que o Flamengo. Hoje o Flamengo não depende só dele para se classificar. Se hoje à noite o Bolívar vencer, ele vai a 12 pontos. O Flamengo só pode chegar a 10. E o Palestino, se vencer seus dois últimos jogos, ele vai a 12 pontos também. Então o Flamengo hoje tem que torcer para o Bilionários contra o Bolívar, ou então ele terá que vencer seus dois jogos e torcer para que o Palestino não ganhe os dois jogos. Ainda tem isso. E o Palestino, sorte do Flamengo, o Palestino tem um saldo negativo. Então, se ele ganhar um, ele teria que golear e empatar o outro para fazer os 10 pontos que o Flamengo pode alcançar. É absolutamente ridículo o Flamengo chegar na quarta rodada dependendo dos resultados outros para poder se classificar. Agora, o elenco é bom. O elenco é bom, aí tem culpa dos jogadores, tem culpa do técnico, tem culpa dos dirigentes. Aliás, eu publiquei hoje no meu blog, isso é uma coisa que pouca gente percebe. Eu mesmo não tinha percebido na minha live do meu canal ontem. Um internauta me alertou para isso, nos alertou para isso. O Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 616 dias. Aí você fala, há muito tempo, foram poucos jogos. Não. Fora de casa foram 7 jogos. 7 jogos fora de casa. É muita coisa. Vamos a eles. O Flamengo venceu o Vélez, a última grande atuação do Flamengo na Libertadores. Foi um 4-0 lá na Argentina. Cacique Medina era o técnico, mandou esburacar o gramado, lembra? O Flamengo ganhou de 4-0, deu um baile, os argentinos ficaram boquiabertos ali com aquilo que aconteceu. Depois disso, foi o campo neutro, a final da Libertadores. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. Aí veio o ano que vem. Então começamos aí, olha só. Vitor Pereira é o técnico. O Flamengo vai lá e perde para o Alcas, de virada. O Alcas não jogava há um século, estava de férias praticamente. Tinha um centroavante lá de 200 quilos. O Flamengo perdeu. Vitor Pereira, um português. Sequência, o Flamengo joga contra o Racing. Fica com um homem a mais, tem a chance de vencer, toma um empate, quase toma a virada do Racing. O técnico já era Jorge Sampaoli. Aí vai jogar no Chile, como ontem, contra o Ñublense, um time modestíssimo. Empata 1-1, ainda com o Sampaoli. E depois toma 3 gols de cabeça, depois de abrir 2-0 no agregado, 1-0 no Maracanã, fez 1-0 em Assunção, tomou 3 gols de cabeça. A zaga era essa aí também, aí com era Fabrício e o Davi Luiz na época, né? E o Olímpia elimina o Flamengo da Libertadores. Aí vem esse ano, aí muda do argentino, do São Paulo, para o brasileiro Tite. Já tivemos um português, tivemos um argentino, agora um brasileiro. 1-1 com o Bilionário, de novo com o homem a mais, como foi contra o Racing, não soube nem segurar o resultado, vencia por 1-0, tomou um empate, perde para o Bolívar 2-1 e ontem perdeu para o Palestino, que foi ao gosto do Flamengo em 2016. Quando o Flamengo foi eliminado pelo Palestino na Copa Sul-Americana. Ganhou por 1-0 fora, perdeu em casa por 2-1. O gol fora era critério de desempate, foi eliminado em Cariacica. Então você tem aí um retrospecto de 7 jogos em que o Flamengo não vence fora de casa, jogando contra Palestino, contra Milionários, jogando contra Alcas, o próprio Olímpia. O próprio Olímpia. Que o Fluminense foi lá e venceu. Deu lá um calor, deu trabalho, mas venceu.
vai vencer o jogo. Então é um retrospecto horroroso com 3 técnicos diferentes. É evidente que todos eles têm uma responsabilidade nisso. Mas o que não mudou nisso tudo? O elenco mudou. Aquela turma lá de 2019, que tinha muito poder dentro do CT, foi embora. Pararam de jogar, foram jogar em outros clubes, acabou também. E esse comportamento continua. O que não mudou? O presidente, o vice de futebol, o diretor executivo e outros personagens lá de dentro. O gerente de transição, que tem isso também, né? Essa turma está lá. Eles é que não mudaram. Mudaram o técnico, técnicos de nacionalidades diferentes, técnicos de escolas diferentes, perfis diferentes, jogadores novos chegaram, e esse comportamento indolente, cretino, que nós vimos, o comportamento cretino de um time que não compete, e o técnico absolutamente abobalhado à beira do campo, sem saber o que fazer, com o filho dele ali socando aquele negócio lá, aquela marquise do banco. Essa cena se repete com diferentes treinadores. Não só com o Tite. Não estou aqui a tirar a responsabilidade do Tite. Pelo contrário, ele está errando demais, ele não se ajuda. A gente vem falando isso há algum tempo. A questão é, o problema reside só nele ou é maior? E por que hoje o Marco Braz não fala? Ontem o Marcos Braz não falou. Domingo ele falou, sábado, né? Para falar de arbitragem, falar reclamar. Depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Por que ele agora não aparece? Hoje ele vai dar entrevista? Alguma coisa vai ser feita? Uma mobilização? Um choque de realidade? O Landim vai no CT fazer alguma coisa ou vai falar sobre o estádio novamente? Como já falou comigo e outros colegas. O estádio, não sei o quê, a eleição. O que eles vão fazer? O Flamengo está com o pé na Sul-Americana, Tirone. É um negócio patético, vergonhoso, ridículo. Agora, é ingenuidade achar que isso é coincidência. 3 técnicos diferentes, o mesmo comportamento, o mesmo papelão. Eu acho que beira a ingenuidade. Criticar o Tite, perfeito. Achar que está ruim, também. Ok, mas achar que é só isso? Qual vai ser o técnico da vez para tomar porrada e ser responsabilizado sozinho e levar uma multa milionária? Até quando vai continuar assim? E por que os dirigentes não são tão questionados? Por que os torcedores que xingam o Marcos Braz, que xingam o Landim no Maracanã, há anos eles fazem isso, há muito tempo. Isso aí começou logo depois da pandemia, ou pouco antes da pandemia, há muito tempo que eles são xingados. Por que na hora H eles sempre direcionam só para o técnico e não distribuem a responsabilidade entre o técnico, que é um dos grandes responsáveis, e os jogadores? E aí um detalhe do jogo de ontem, o gol é outra bola parada, é um horror a bola parada defensiva do Flamengo, entre outras coisas. E uma finalização da entrada da área, como foi a do Luiz Henrique do Botafogo na derrota do Maracanã por 2-0. Primeiro gol do Botafogo. O rapaz lá, o Corneiro, acertou um chute espetacular e tal, mas ele finaliza sozinho. Aí eu fico perguntando a mim mesmo, nunca vou ter a resposta. O Tite não percebeu isso e não treinou isso depois do jogo com o Botafogo? Ou ele treinou e na hora os caras não executaram? Isso internamente eles sabem a resposta. Nós dificilmente saberemos, que eles não vão passar recibo. E por que lá dentro não discutem isso e não corrigem isso? Quem errou no gol é o Tite? Quem vai perguntar, o Tite, você não treina esse negócio? Não, eu treinei e os caras erraram. Ou não treinei isso. Quem vai ter uma conversa profissional com o técnico? O que falta no Flamengo há muito tempo. Sobre posicionamento do time, questões táticas, escolhas, né, postura. Quem é que vai fazer isso? O Marcos Braz? Acho que não. Nem sei se ele tem capacidade para ter uma discussão mais técnica, tática, estratégica sobre um jogo de futebol. Então o problema é muito maior. E eu falo isso há muito tempo, aí as pessoas, você está protegendo. Não estou protegendo ninguém. Eu não protejo ninguém, eu não peço cabeça de técnico, desafio qualquer um a encontrar eu pedindo demissão de técnico, tampouco eu sugiro técnico, porque parece que o jornalista está fazendo lobby para contratar A ou B. Se o cara está na pauta, você me pergunta, eu falo, eu acho que esse é bom, é ruim, combina com esse time ou não. Mas o nome tem que entrar na pauta. Eu sugeri? Nananina, não é minha função. Não é a função do jornalista indicar nomes de treinadores para a clube A, B ou C. Mas o fato é, o problema não reside só no técnico, está na cara. Qualquer um percebe, gente. Embora todos eles também tenham a sua parcela de responsabilidade nessa série de papelões. E agora é com grife, né? Porque o Flamengo perdia para o Palestino, tinha Muralha no gol, tinha Pará, tinha aquela turma toda, né? Agora não. Agora tinha Rafael Vaz na zaga. Agora é um time caro, respondendo de novo a sua pergunta. Tecnicamente qualificado, é um elenco bom sim, mas que não responde. Com diferentes jogadores, diferentes técnicos. E o que não mudou? A diretoria é a mesma. O paternalismo é o mesmo. A passada de mão na cabeça, a passada de pano é lá dentro, onde não há cobrança. Há muito tempo. Mesmo com a saída daquela panela que comandava o CT, que não está mais lá. Vitoriosa, mas às vezes um tanto quanto perigosa, como eles mesmos revelam nas entrevistas que eles dão a esses podcasts por aí. Quando falam abertamente, não gostava desse técnico e tal, eles falam isso, não sou eu que estou dizendo. Rapaziada, o Mauro César aí pistola, hein, com o Flamengo, principalmente com a diretoria aí. Você acha que o problema do Flamengo é o técnico? É a diretoria? Coloca nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião.
E lembrando, hein, o canal é novo, tá crescendo muito rápido graças a vocês. Muito obrigado, vocês que estão acompanhando a gente aí. Você que gosta do conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, é claro, e comenta alguma coisa aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Beleza? Até o próximo vídeo.